Victor Von Doom, também conhecido como Dr. Destino, é um feiticeiro supremo e uma das mentes mais brilhantes do universo, sendo capaz de tomar um país inteiro sozinho, usando apenas sua inteligência e conhecimento nas artes místicas. Mas antes de se tornar um dos maiores vilões da Marvel, ele morava com sua mãe junto de uma tribo de ciganos. Ele não é um garoto normal e sua mãe sabia disso. Victor tinha despertado sua consciência mesmo quando estava na barriga de sua mãe. Talvez isso acontecia porque sua mãe mexia com magias obscuras. Desse modo, as criaturas maléficas tinham despertado a mente do garoto. Eu nem queria estar na pele dele. Imagina você estar dentro da barriga da sua mãe quando escuta que seu pai quer tentar engravidar sua mãe de novo. O pai do garoto sabia que sua mãe se envolvia com forças ocultas e implorava que ela parasse de fazer os rituais. Mas a raiva no coração da mulher provocada pela mão de ferro do barão contra o povo cigano impulsionava a esposa a adentrar no mundo sombrio. Porém, durante um dos seus rituais, um demônio se apossou do corpo da mãe de Victor e começou a atacar os soldados do barão, mas em troca, o ser maligno tomou a vida de todas as crianças do vilarejo. Quando ela finalmente recupera a consciência, a mulher vê as consequências de suas ações e fica em choque, porque não era isso que queria. Viu, galera? Muito cuidado na hora de aceitar os termos de uso do aplicativo. Vai que você quer jogar um joguinho e sem querer você aceita vender a alma para o tinhoso. Assim, os próprios ciganos e os soldados perseguiram a feiticeira, até que ela finalmente caísse através da espada de um soldado. Quando Vayner finalmente encontra sua mulher, já era tarde demais, mas usando as suas últimas forças, ela implora para que o marido mantenha o seu filho bem longe do seu local de magia. Enquanto o acampamento dos ciganos se preparava para fugir da fúria do barão, Wayne e seus copeiros mais próximos enterraram a mãe de Victor, porém estava bem claro que os andarilhos sentiam a raiva da feiticeira e de toda sua família. Assim, mesmo Wayne sendo líder da tribo, os moradores expulsavam o líder por causa dos atos de sua esposa. Embora na época Victor era apenas uma criança de 4 anos, ele foi capaz de salvar sua família usando apenas as palavras. Ele disse que se a tribo abandonasse ele e seu pai, o garoto iria crescer e se tornar igual à mãe. E quando esse dia chegar, o rapaz vai fazer cair uma desgraça maior sobre a tribo do que sua mãe tinha causado. Assim, as pessoas da vila sentiam medo e permitiam que ele e seu pai continuassem vivendo com o restante do grupo. Aposto que nessa hora deve ter passado nem Wi-Fi. Após o incidente com sua mãe, todas as crianças da vila evitavam o filho da bruxa, mas uma garota chamada Valério continuava brincando com ele. Porém, como nem tudo são flores, a esposa do barão ficou doente. Assim, o seu feudal mandou alguns soldados buscar o Vayner, porque ele é um curandeiro famoso na região. Porém, o homem não foi capaz de salvar a nobre, porque sua doença estava em um estágio avançado. Mesmo o barão sabendo disso, o homem culpou o curandeiro. Vayner sabia da situação e fugiu antes de ser preso. Assim, o médico voltou para buscar seu filho. Durante a perseguição, a égua que o pai estava usando fugiu, fazendo a dupla se esconder a pé dos soldados inimigos. Em uma manhã, Victor acordou abraçado com o pai, porém o homem tinha congelado e estava prendendo o filho em um abraço mortal. O garoto ficou gritando pedindo ajuda, mas não foi ouvido. O frio que Victor estava sentindo era tão forte que chegava ao ponto de queimar sua pele. Nesse momento, o menino lembrou do destino da sua mãe, cuja alma estava em um tormento eterno. Mais tarde, a dupla foi resgatada pela tribo e Vayner estava vivo, porém os homens do barão souberam disso e levaram o corpo do homem para presentear o líder da região. Pois esses soldados também são os cornos. Depois acha ruim quando uma mulher fica doida e começa a jogar bola de fogo em todo mundo. Nesse momento, Victor entendeu que ninguém nesse mundo se importava com ele. Assim, o garoto se fechou dentro do seu próprio mundo e nem mesmo Valéria, o seu amor de infância, conseguia se aproximar. Após o luto, Victor encontrou a caixa de magia de sua mãe. Mesmo sabendo dos riscos, ele decidiu se aprofundar na magia para salvar a alma de sua mãe. Porém, a magia não trouxe muitas recompensas para o garoto. Assim, ele decidiu se aprofundar na ciência. Victor usou seu conhecimento para salvar sua comunidade do mesmo jeito que sua mãe queria. Com isso, ele foi rapidamente reconhecido como líder dos ciganos. Mas, como nem tudo são flores, em uma noite, Victor estava andando sozinho quando o soldado o avistou, reconhecido como líder da tribo. Mas o rapaz conseguiu desarmar o soldado e o manda direto para a base do Vasco. Ao tomar consciência do que acabou de fazer, o feiticeiro lembra de sua mãe e volta para casa em choque. Na manhã seguinte, um homem do governo dos Estados Unidos foi visitar o líder da vila, porque os seus atos heróicos ficaram bem famosos. Assim, o jovem rapidamente aceitou a oferta do general americano e partiu para os Estados Unidos. Quando chegou no Novo Mundo, o general Masterson informou que o cigano entrara para a faculdade, mas o seu verdadeiro trabalho seria na base do exército. No laboratório da universidade, o futuro Dr. Destino se encontra pela primeira vez com seu futuro rival, Reed Richards. O estudante o convidou para ser seu colega de quarto, mas como Victor tem um quarto com uma sala secreta à prova de som, ele recusou a oferta. Nessa hora,
Richard não chamou muita atenção do colega, mas a situação iria mudar. Durante uma de suas aulas de física, Victor estava imitando um nerd chato, porque estava discutindo com seu professor sobre o tempo, afirmando que o tempo é de fato uma dimensão. Porém, o professor discorda. Nesse momento, Richard se levanta e fica do lado do colega, afirmando que em um de seus experimentos, o estudante foi capaz de arranhar a superfície de outras realidades, e fala que fantasmas e alienígenas podem ser vistos quando outras realidades ficam visíveis a olho nu. Mesmo sendo defendido, o latveriano fica com raiva e sai da sala. Victor reconhece a inteligência do colega, mas a sua inocência em relação ao ser de outras dimensões, e ao ver a vida vulgar de seus colegas, o estrangeiro sentia repulsa. Enquanto estava trabalhando para o exército, o estudante focava em seu próprio projeto para salvar a mãe, e até conseguiu alguns admiradores nesse meio tempo. Impressionante, sempre tem alguém para puxar saco de gente que não presta. Então 3 anos se passam e Victor entende que a vida não é só estudo e finalmente vai a uma festa. O rapaz vê até bem que no futuro seria conhecido como coisa se divertindo com algumas garotas. Porém, seu companheiro Curtis diz que tem algumas garotas interessadas no cientista, e o próprio Curtis já conseguiu marcar gol só por dizer que é assistente do estrangeiro. Não lembrando muito bem de como tudo aconteceu, o cientista se vê ao lado de uma mina, e quando está se gabando, a garota o beija, mas ao ver seu olhar vazio, Victor começa a fazer um carinho diferenciado na moça. Porém, o estrangeiro se lembra da mãe e do soldado que viu o atacante do Vasco, assim ele a solta. O rapaz pensa que será expulso por causa do incidente, mas nada aconteceu. Na verdade, a garota tentou denunciar o rapaz, porém o exército ficou sabendo e tratou de comprar o silêncio dela. Todos seus colegas ficaram sabendo do caso, assim Victor começou a ser temido na faculdade, e o exército não se importava, desde que o latveriano continuasse produzindo os resultados. Na base do exército, Vundum mostra para o general a sua máquina do tempo, e revela que conseguiu enviar uma máquina para o passado. O homem fica impressionado e torce para que Richard tenha pelo menos a metade da inteligência de Victor. Então o estudante pede para que o general mantenha Richard fora de seu caminho. Porém, como nem tudo são flores, Victor finalmente decide testar seu projeto secreto, e com a ajuda de seu colega Curtis, ele finalmente testa a máquina. Após navegar por dimensões, o rapaz encontra sua mãe, porém ela estava sendo mantida presa por um demônio. Sua mãe clama por piedade, mas a entidade fica furiosa com o invasor e o expulsa. No quarto de hospital, Victor finalmente acorda e vemos que o reitor está com muita raiva do garoto. Ele fala que o estudante foi expulso da universidade. Ele quase mandou Curtis para a zaga do Vasco. Então vemos que durante o experimento, o quarto de Victor explodiu e Curtis até perdeu um dos olhos. Porém, o general Masterson diz que o incidente na faculdade não afetaria o seu trabalho para o exército. Porém, Victor não se importava com mais nada e ficou tão traumatizado que ficou sem falar por dias, pensando nos erros que cometeu durante os experimentos. Mas o que piorou sua situação foi quando ele tirou as ataduras e viu os danos em seu rosto, e ele ainda podia sentir as garras do demônio queimando seu rosto. A visão que ele teve do inferno ainda o atormentava, e ele se sentiu um tolo por falhar depois de tantos anos de trabalho, mas ele não desistiria tão fácil. Uma semana depois, o latveriano já estava planejando sua fuga. Ele tomou controle de um dos robôs que estava fabricando para o exército e o fez queimar todo o seu laboratório na base militar. Depois de concluir sua missão, a máquina se autodestruiu. Quando o general ficou sabendo do atentado, ele mandou que o garoto fosse preso. Porém, nesse momento, Victor já estava dentro de um avião em direção ao leste europeu. Em uma noite, Victor está sendo atormentado por um pesadelo. Nele, o garoto vê sua mãe sendo castigada e no final, ele mesmo é engolido pelo tinhoso. Mas isso não é novidade, porque ele é sempre atormentado por esse sonho. Porém, quando acorda, ele sente as cicatrizes queimarem por causa do poder do demônio. Desde o dia do acidente, alguns meses se passaram, e por mais que Victor tentasse fugir, o seu fracasso sempre acompanhava. Quando saiu de casa pela manhã, o protagonista viu um homem deitado à sua porta e o mandou embora. Porém, Otto disse que ele só estava procurando um abrigo contra o frio. Então Vundum deixa o homem e caminha pela cidade para tentar fugir das imagens do seu pesadelo. O seu rosto enfaixado chamava a atenção das pessoas, mas logo elas viravam o rosto e o ignoravam, assim deixando o rapaz mais confortável. Mas o anonimato não é completo, porque ele sempre sentia que estava sendo observado. Em uma noite, 2 agentes da KGB o enquadraram na rua e o convidaram para se juntar ao serviço secreto e se vingar dos americanos. O ex-estudante rejeita, mas os oficiais dizem que esse não é um tipo de oferta que pode ser rejeitada. Nesse momento, Victor reage e joga algumas bombas no chão, criando a oportunidade perfeita para contra-atacar. O jovem manda os guardas o deixar em paz e caso eles voltem, a vida deles não será poupada novamente. Antes de sair, Victor diz que não tem nada a perder e não tem medo da morte. E esse foi mais um erro que Victor Vundum cometeu. Apesar da aparente normalidade, a
a vida do Latveriano estava um caos. Seu quarto se parecia com um laboratório de um cientista maluco. Ele passava várias horas da noite tentando aperfeiçoar seu projeto, mas no fundo ele fazia isso para tentar escapar do pesadelo com a mãe. Alguns meses depois, o Latveriano estava fazendo sua caminhada rotineira, quando do nada Valéria aparece e o abraça. Quando estão tomando café, a moça revela que o barão de Latvéria mandou que seus soldados atacassem seu clã para procurar provas em busca de Victor. Tudo isso para ganhar algum tipo de favor dos americanos. Então, um vidente dos ciganos fala que lhe foi revelado através de uma visão o paradeiro do líder da tribo e envia a jovem para procurar o ex-namorado. Então, o Latveriano finalmente abaixa a guarda e aceita o amor e os carinhos da jovem. Sua mente se acalmou e até os pesadelos pararam de o perturbar. Mas como nem tudo são flores na vida de Victor Von Doom, ele seria puxado para as trevas novamente. Em uma manhã, Otto entrega uma flor para Valéria. O líder não gosta muito da ideia, mas quando ele discutia, um carro passa pela rua e os agentes da KGB cercam o jovem. O feiticeiro manda que os agentes soltem a sua namorada e o ameaça. Porém, um dos agentes diz que ele pode até ser mandado de arrasta. Porém, sua namorada também vai ser a nova contratação do gigante da colina. Então, Victor entende que o adivinho dos ciganos na verdade tinha recebido informações para que ele enviasse Valéria até Victor, e ele tinha razão. O cigano entregou Valéria para que ele e sua família ficassem livres do barão e dos russos. Quando Victor ia se entregar para salvar o seu amor, a flor que Valéria estava usando se transforma em um escudo e do nada toda a rua é tomada por magia. Os soldados começam a atirar, porém são derrotados. Então vemos que Otto salvou a vida do casal, mas durante o confronto o velho foi atingido. Antes de falecer, Otto revela que é um feiticeiro e veio de um templo nas montanhas do Tibete. O velho estava atrás de Victor porque existe uma profecia que diz que um homem que perdeu tudo e que esconde o seu rosto visitaria o templo para aprender os segredos da magia e se tornará um novo mestre do templo. Então o mago pede para que Victor visite o templo e se torna o novo mestre do lugar para que a profecia seja cumprida. Então Victor pede para que Valéria volte para casa e parte em busca do templo para aprender magia, assim iniciando mais uma grande jornada na vida de Victor Von Doom. A jornada de Victor Von Doom do leste europeu aos Himalaias foi nada fácil. Otto deixou apenas uma pista do suposto templo, assim obrigando Latveriano a procurar por mais informações. Porém, parecia que o lugar também é considerado uma lenda nas redondezas. Porém, ao decifrar um pergaminho de 600 anos atrás, o rapaz descobriu uma pista do local e apostou todas suas fichas nisso. Mesmo com todos seus aparatos tecnológicos, a subida nas montanhas foi nada fácil. Enquanto de dia ele estava sendo atormentado pelo frio da montanha, de noite é a vez do tinhoso perturbar com as visões de sua mãe sendo atormentada. Vários dias se passam e a comida de Victor tinha acabado, mas como que tudo que é ruim pode piorar, ele é atacado pelo Yeti, uma fera lendária. O jovem corre da criatura, que dá um golpe que faz seus itens voarem. Quando Victor é agarrado pela criatura lendária, o jovem joga uma granada na boca da criatura, assim a derrotando. Mas o confronto não foi de todo mal, porque ele acabou usando a pele do monstro para se aquecer. Mas como estava muito ferido, o rapaz acaba sendo vencido pelo frio e perde a consciência. Então ele é resgatado pelos cultistas, assim chegando no seu destino. Depois de dormir durante uma semana, Victor acorda e descobre que os monges estiveram combinando magia com tecnologia durante séculos. Assim ele decide permanecer no templo para aprender com os locais. Então 5 anos se passam e o Latveriano se torna o mestre do templo. E como precisava de mais suprimentos para os seus projetos, o rapaz viajou para cidades em busca de recursos e também para ver o que ele perdeu durante todo o tempo que ele ficou afastado da civilização. Porém, ele descobre que ele tinha mudado bastante. Se antes ele não sentia a pena das pessoas mais pobres, agora ele vê todas as pessoas como se fossem moscas em seu caminho. Ao voltar para o templo, ele decide montar uma central de monitoramento para saber de tudo o que acontecia ao redor do mundo. E ao ver o noticiário, o líder dos cultistas vê Reed Richards sendo entrevistado e até considerado como o homem mais inteligente do mundo. Victor fica furioso e assume que o ex-colega de faculdade deve ter sabotado seu projeto a mando do exército americano. Assim ele culpa o cientista pela sua máquina ter explodido e pelo incidente cultinhoso. Cara, ele tá ficando psicótico, mas é assim que a gente gosta, quanto mais louco melhor. Enquanto estava dormindo, Victor é bombardeado por várias lembranças do seu passado, desde a morte de sua mãe até sua última despedida com Valéria. Assim que ele acorda, o rapaz decide que nunca mais iria ser atormentado como os outros seres humanos e inicia seu projeto da armadura mágica, que uniria tecnologia com encantamentos, permitindo que ele se protegesse tanto de danos físicos como de danos
danos mágicos. Ao concluir a armadura, Victor coloca uma máscara e a partir desse momento ele atenderia pelo nome de Dr. Destino. Então ele parte para Latveria para fazer sua primeira aparição como Dr. Destino e assim iniciando seu plano de vingança. Então Victor descobre que sua terra natal não tinha mudado muito. O povo continuava sendo explorado e mais pessoas iriam presas por não conseguirem pagar suas dívidas. Assim o homem decide que seu antigo país seria o palco perfeito para sua revolução. Assim, depois de examinar bem o país durante uma semana, Victor invade uma prisão onde ficavam os presos por dívidas. Depois de derrotar rapidamente soldados, ele liberta os prisioneiros. Embora ele pudesse invadir o castelo do rei e mandá-lo de ralo a qualquer momento, Dr. Destino queria que sua fama se espalhasse antes de tomar o país. Victor e sua equipe se estabeleceu no castelo próximo de onde sua tribo ficava antes do incidente com sua mãe. Enquanto estava reavaliando seus planos, Dr. Destino percebe que demoraria muito para tomar Latveria para si. Então ele decide visitar sua antiga família. O feiticeiro encontra Boris no meio da floresta e manda que ele reunisse os líderes da sua família. Durante a reunião, Victor conta seu plano de tomar o país e revela que se o plano der certo, a sua antiga tribo faria parte do seu governo. Então Gustav diz que o atual monarca possui apoio dos russos, além de ter um exército, mas Dr. Destino diz que já planejou tudo e que não chamou os líderes para um debate, mas para contar como ele tomar o trono. Apesar de possuir a força necessária para derrotar o rei, ele não tem muitas pessoas do seu lado, por isso ele pede para que sua tribo espalhe mensagem dele pelo país, para que assim a sua fama se propagasse o mais rápido possível. Então Torvald se levanta e diz que o rapaz é louco por aparecer do nada e pedir para a tribo ajudar a erguer um exército. Nesse momento, Destino solta um raio dos seus dedos e manda o homem de Vasco e pergunta para os outros líderes se alguém também discorda do seu plano. E como dizia meu avô, quem pode manda e quem tem juízo obedece. Depois desse show de democracia, alguns dias se passam e vemos que a mensagem do Dr. Destino se espalhou pelo país, e a cada dia mais pessoas se reuniam à revolta, mas nem todos vieram para o servir. Valério visita o forte para ver com seus próprios olhos o que seu antigo amor de infância tinha se tornado. A moça pergunta se o rapaz fez a armadura para afastar os pesadelos com sua mãe. Então Victor manda um dos seus servos retirar a mulher do seu laboratório, mas antes de sair, Valéria diz que apesar dos seus esforços, Victor não tem poder e a única coisa que ele fez foi criar muros entre ele e o mundo. Pior que nesse caso ela tem razão, porque quanto mais poderoso Victor ficava, mais ele se recolhia dentro do seu próprio mundo. Talvez esse foi um dos motivos da sua experiência no laboratório ter dado errado. Apesar das palavras duras da antiga companheira, Victor mandou que o tio de Valéria a tirasse do país, porque ela tiver não seria local para uma pessoa com espírito tão gentil. Isso nas palavras do próprio Victor. Então Destino começou seus ataques contra o rei. Cada legião é liderada por um de seus robôs que obedecia somente às suas ordens. O exército do Destino afastou as forças do rei das cidades, e a cada dia que passava, mais o rei perdia o controle do país, assim fazendo com que mais pessoas se juntassem à sua causa. Dentro do castelo do rei, o mensageiro do Dr. Destino se apresenta ao rei e entrega um holograma. Depois de receber o objeto, o monarca manda o mensageiro se churrascar. Ao segurar o objeto, uma imagem do Dr. Destino é refletida. O líder da revolta oferece uma última chance ao rei de se entregar e assim poupar sua vida. O homem pergunta como ele pode falar assim com o rei, mas Victor diz que ele não é o rei, mas apenas o velho que foi elevado além da sua posição, e diz que na verdade o monarca é um homenzinho chorão que levou seu pai de Vasco porque ele não conseguiu curar a doença da sua esposa. Eita lapada seca! Então Vladimir reconhece que Dr. Destino era na verdade Victor. Dr. Destino diz que se o velho não se entregar agora, ele vai mandá-lo de volta para o Vasco com suas próprias mãos. Então Vladimir fica com raivinha e joga o holograma no chão. No forte da resistência, o assistente de Victor pergunta se ele realmente esperava que o rei iria se render, mas Destino diz que ficaria decepcionado se isso acontecesse. Então ele vai até uma sacada para revelar ao seu povo que o rei negou a oferta de se render e que amanhã começaria a marcha final para tomar o país, assim fazendo com que o povo o aplaudisse. No dia seguinte, a marcha final começou. Apesar de nas últimas semanas Victor e seus homens, lá ele, tivessem feito diversos ataques, a batalha atual é
diferente, porque nenhum dos lados demonstraram um perigo de piedade. No centro de comando, Dr. Destino quer fazer com que seus homens caminhem a noite toda, mas um dos líderes diz que os soldados ficariam exaustos com isso. Mas Victor diz que talvez as pessoas precisem ver seu líder para encontrar forças para seguir em frente. Então o líder vai vistoriar suas tropas para melhorar o ânimo do seu exército. Nesse momento ele descobre que vários soldados capturados querem desertar e até mesmo soldados que estão nas fileiras do rei também querem largar suas posições. Após interrogar os prisioneiros, Victor decide mudar seus planos. Seu exército marcharia na manhã seguinte. Enquanto isso, um dos soldados capturados iria para a capital a fim de alertar o rei da aproximação das tropas inimigas. No castelo do rei, o monarca fica desesperado com a aproximação do exército invasor e um dos seus generais informa que as rotas de fornecimento dos russos foram cortadas. Ao ver que a batalha estava praticamente perdida, Vladimir ordena que seus filhos saiam do país. No dia seguinte, os dois exércitos ficam um de frente para o outro, aguardando o chamado para a guerra. Mas quando o general do rei der a ordem para atacar, nenhum dos seus soldados se mexeram. Então Victor caminha pelas tropas inimigas, que abriu passagem para o novo rei. Toda a população apenas observou espantada. Então um dos soldados revela que o rei fugiu para a igreja usando um túnel. Então Victor voou até o local para fazer uma entrada dramática. O rei tenta correr, mas o destino se ligou com a mão de ferro e manda de Vasco. Então o general se rende e diz que suas tropas agora são do Dr. Destino. Depois da mudança de poder, o castelo do rei é demolido e a cidade em que a mãe de Victor foi de Halo se tornou a nova capital. Então Victor Von Doom foi coroado um novo rei de Latvéria, mas o destino não se contentaria com tão pouco. Em uma noite, Victor está fazendo ritual para invocar o Tinhoso. Quando o chifrudo aparece, Victor pede para que ele liberte a alma de sua mãe. Então o Tinhoso oferece uma troca. Uma vez por ano, Victor terá a oportunidade de lutar contra ele para libertar a alma de sua mãe. Caso Victor pegue o combate, o seu povo vai passar a odiá-lo cada vez mais, e em pouco tempo Victor será o homem mais odiado de Latvéria. Mas caso o destino ganhe, a alma de sua mãe será libertada, porém ela ainda estará fora do alcance do filho. Então Victor aceita a barganha. Uma repórter pergunta se Victor conseguiu recuperar a alma de sua mãe, mas o monarca responde que suas memórias são confusas. A mulher pede para que ele retire sua máscara, assim o homem obedece, mostrando o seu rosto. No corredor, a mulher pergunta a Boris se o Doombot realmente acredita que é o Dr. Destino. O velho confirma e revela que o robô até governou Latvéria enquanto o verdadeiro Dr. Destino estava fora. Além disso, a máquina é tão parecida com Victor que ele não quis destruí-la. A moça agradece a Boris pela oportunidade de conhecer a verdadeira história do Dr. Destino. Então o velho ativa uma armadilha que prende a mulher. Então Boris revela que desde o dia em que ela pisou no castelo, a repórter estava marcada para nunca mais sair.